Meu querido palestrino, minha querida palestrina, venho fazer esse vídeo para dizer para vocês que o clima nos bastidores entre Leila Pereira do Palmeiras e o tal do BAP, presidente do Flamengo, ganhou um novo capítulo. As coisas esquentaram muito nos bastidores pela crítica que a Leila fez à última atualização do STJD em relação ao Bruno Henrique, falamos no vídeo de ontem. E o presidente do Flamengo veio com papo de abolir o gramado sintético novamente. Literalmente uma guerra de egos travada nos bastidores, porém, acredito que a Leila tem a sua razão no que ela falou. Vamos aqui repercutir com vocês. E também nesse vídeo vamos falar de uma especulação no mercado de uma possível troca entre um jogador do Palmeiras e um jogador do Boca Juniors. Quero saber se vocês acham interessante se essa especulação no futuro se concretizar. Vou saber aí a opinião de vocês. Antes da gente começar, verifica a sua inscrição no canal, o seu like ele é muito importante. Já peço desculpa para vocês, a minha voz ainda está se recuperando de uma gripe aqui que veio esses dias sobre mim, beleza? Então, acredito que dá para todos ouvirem, mas aqui o nariz aqui tá meio tapado, tô saindo meio fanho, mas acredito que vai dar pra gente trocar aquela ideia legal aqui no vídeo, beleza? Vamos falar aqui do nosso Palmeiras nessa primeira edição de terça-feira, meu querido. Vamos lá, vamos adiantar aí que esse negócio aí tá pegando fogo nos bastidores. E vamos lá, palestrino, eu começo falando sobre a fala da Leila Pereira, né? A presidente do Palmeiras disparou nessa última segunda-feira à tarde aí contra o STJD, após a sessão de julgamento do Bruno Henrique lá do Flamengo ser adiada. O caso será julgado novamente na próxima quinta-feira às 15 horas da tarde, horário de Brasília, conforme já trouxemos em vídeos anteriores aqui no canal. Horas antes, é bom ressaltar isso para vocês, que o tribunal tinha confirmado punição ao jogador Alan do Palmeiras. O jogador está fora do clássico contra o Santos no sábado pelo Brasileirão e ele vai cumprir também punição em outro jogo, né? É curioso, no mesmo dia o STJD vai e pune rapidamente o Alan, e o caso que é mais grave do Bruno Henrique, os caras simplesmente adiam e votam favoráveis até para absolver o jogador. Isso aí tá pegando muito mal nos bastidores. Hoje eu vou acompanhar para ver o que esses caras vão dizer sobre toda essa situação. E aqui eu vou trazer as aspas da Leila, exatamente o que ela falou sobre essa postura do STJD, que ela ficou bem incomodada e com toda a razão. Olha o que ela disse. Aspas aqui, palestrino. O Palmeiras sempre respeitou e seguirá respeitando as instituições, mas espera o mesmo respeito de volta. O que está acontecendo não é justo. Um atleta é condenado por uma infração grave e joga normalmente por 2 meses, falando do Bruno Henrique, inclusive fazendo gols e decidindo jogos. Quando finalmente é marcado um novo julgamento, vota-se pela absolvição deste atleta e a sessão é adiada. Enquanto isso, o Alan, que era réu primário, pega 2 partidas de suspensão por um lance de jogo e depois tem a punição ratificada pelo tribunal em pouco mais de 15 dias. E tudo isso acontece em uma semana decisiva, quando já teríamos vários desfalques por conta da data FIFA. Não queremos ser beneficiados, mas não aceitamos ser prejudicados. O Palmeiras espera que o STJD adote uma postura equilibrada para que suas decisões não influenciem o curso de um dos campeonatos mais disputados dos últimos anos, que o campeão seja decidido dentro de campo, finalizou a Leila Pereira em sua fala. Indignada com essa situação, com muita propriedade ela fala isso, porque, gente, não precisa ser nenhum estudioso, nenhum erudito da vida para entender o que está acontecendo. O Alan, ele teve um erro no jogo que ele cometeu e isso levou à suspensão dele por 2 jogos. Ele foi denunciado, o STJD decidiu que o menino era culpado, aí o Palmeiras entrou com uma ação de efeito suspensivo, conseguiu a priori, mas em menos de 15 dias o Alan já foi julgado novamente e condenado a esses 2 jogos. O Bruno Henrique cometeu um ato muito mais grave, e eu já falei no vídeo passado que para mim ele deveria estar sendo julgado pela justiça comum, tá? Se você não viu, assista esse vídeo aqui que está nos cards para vocês. O Bruno Henrique é um caso de 2023, ele foi denunciado esse ano, tá? O STJD pegou isso para si, abraçou essa causa,
foi lá, ofereceu denúncia e condenou o Bruno Henrique em setembro. Já vão fazer quase 2 meses. O Flamengo entrou com efeito suspensivo. O Bruno Henrique continua jogando normalmente, como a Leila falou, e decidindo jogos para o Flamengo. E, curiosamente, no mesmo dia que o Alan é condenado, o Bruno Henrique tem um voto de um cara para absolvê-lo e aí depois um outro pedindo vistas para que o Bruno Henrique seja julgado posteriormente, não agora. E essa data de julgamento foi marcada para a próxima quinta-feira. Isso é para deixar todo mundo indignado, velho. Porque o Bruno Henrique já era para ele estar cumprindo esses 12 jogos de suspensão, inclusive uma pena muito branda. Teve jogadores que se envolveram aí com um negócio de esquema de apostas que tomaram 1 ano de gancho. O Bruno Henrique tomou só 12 jogos. Então isso é para deixar qualquer um indignado, independente da cor da camisa que você torça. Independente se você é palmeirense, corintiano, são paulino, santista, não interessa, velho. Isso daí é um caso grave e os caras estão empurrando com a barriga, e a Leila fala com muita propriedade. Uma fala de peso dela, ela tem muita força nos bastidores também, vem a público e fala tudo o que ela pensa sobre esse assunto. E, cara, palmas pra Leila, porque ela não tem papas na língua, ela fala mesmo o que ela pensa e acabou, cara. Doa a quem doer. Sabe qual que é o problema, Palestrino? O problema é esse aqui, ó. Já vou seguir pro próximo assunto, porque a gente sabe que a briga entre a Leila Pereira e o Luiz Batista aí, eu acredito que esse é o nome dele, que eu esqueci o nome dele agora, enfim, ele é mais conhecido como BAP, né, o presidente do Flamengo. A gente sabe que essa briga de ego tá grande nos bastidores, né? Já direto aí acontecendo, Palmeiras e Flamengo brigando direto aí para ver quem tem mais força, né, no Campeonato Brasileiro. O negócio da Libra acontecendo, que confesso para vocês que eu nem sei que fim que deu isso daí. Eu acredito que o Flamengo vai ter que, tipo, desbloquear aquele dinheiro, né? Mas isso aí é assunto para outro vídeo. Então já tá essa briga entre a Leila e o BAP. Curiosamente, Palestrino, acontece isso daqui, ó, na noite de segunda-feira. Olha só. O Flamengo divulgou nessa noite, né, como falei para vocês, um comunicado intitulado como Fair Play Financeiro, ao qual faz sugestões para o tema no Brasil. Curiosamente, isso foi feito nessa segunda-feira à noite, hein, depois da fala da Leila. No documento, o clube rubro-negro também propõe o fim do campo sintético no país e restrições a clubes em recuperação judicial. O tema foi debatido nesta segunda-feira durante reunião na CBF, que também tratou sobre impedimento semiautomático e outros assuntos. Dentro das propostas colocadas pelo Flamengo, eles colocaram, né, o desejo deles da proibição de gramados sintéticos, né, e gramados artificiais, no qual eles trataram como gramados de plástico. E eu vou ler para vocês essa cláusula, tá? O Flamengo, ele propôs muitas coisas lá, mas eu vou me deter somente a essa daqui, que é uma cutucada no Palmeiras. Olha só. Proibição do gramado artificial. Os gramados de plástico, segundo o Flamengo, devem ser eliminados imediatamente de todos os torneios nacionais profissionais. A discrepância nos custos de manutenção entre gramado natural e artificial provoca desequilíbrios financeiros entre os clubes e prejudica a saúde física de jogadores e atletas. E aqui eu vou ficar com esse sorrisinho de merda para vocês, olhando também para a cara desse senhor, para dizer que é muita cara de pau, né? Então, o Flamengo, ele tá sendo lesado financeiramente pelos clubes que têm gramado sintético, lembrando que não é só o Palmeiras que tem gramado sintético, Botafogo tem gramado sintético, Atlético Mineiro tem gramado sintético, o Atlético Paranaense, que estava ano passado no torneio principal, na Série A, tinha gramado sintético. Então não é só o Palmeiras. Então quer dizer que o Flamengo, que é o time que mais arrecada no Brasil, está sendo lesado porque tem um gramado natural, né? Na verdade não tem, porque o Maracanã não é de vocês, né? Já começa por aí, né? Então vocês não podem alterar. Mas vamos supor que vocês têm o próprio estádio de vocês. Vocês não tem que cutucar no vizinho e falar que o vizinho tem que trocar o gramado para gramado natural. Pega o gramado de vocês e transforma em gramado sintético, pronto. Você quer resolver a situação financeira, que não lesa coisa nenhuma, cara. Tá, tudo bem, pode ser que seja mais barato, eu não sei se é ou não é, mas ainda que seja, não é isso que vai quebrar o Flamengo, tá? Desculpa, gente, isso aqui é desculpa esfarrapada. E outro detalhe aqui,
que não tem comprovação científica nenhuma. Ele tá dizendo que o gramado sintético prejudica a saúde física dos jogadores. Gente, de novo esse debate, cara, isso enche o saco outra vez, cara. Então, pra mim, tá muito claro que essa cláusula em específico, o Flamengo colocou outras questões também que eles sugeriram para a CBF, né, mudar no tal do fair play financeiro. Eles colocaram aí o gramado sintético como um dos problemas, né? Para mim tá muito claro que é uma alfinetada no Palmeiras pela fala da Leila Pereira a respeito do STJD. Para mim isso tá muito claro, tá bom? Que eles venham e desmintam isso também para todos nós, né? Se não, fala que aí o documento já estava feito há muito tempo, eu quero só ouvir qual vai ser a postura do Flamengo. Mas ninguém me tira da cabeça que isso é uma resposta à Leila Pereira, porque, pelo que ela falou do STJD. A Leila, ela tá falando de uma questão objetiva, que aconteceu, de fatos, e fazendo comparação com o Alan, que cometeu uma infração infinitamente menor do que foi ocorrido pelo Bruno Henrique, que é uma questão grave, e os caras vêm com uma questão subjetiva para responder a Leila Pereira a respeito do gramado sintético, alegando que o gramado sintético beneficia financeiramente o clube que tem o gramado sintético e que o gramado sintético prejudica a saúde física dos jogadores. Mas que putaria! E mais uma vez eu vou me posicionar a respeito disso. Eu gostaria muito que todos os gramados no Brasil fossem naturais. Porém, briga-se muito pelo gramado natural, mas o que a gente se vê em vários jogos do Campeonato Brasileiro é que os gramados são verdadeiros pastos em vários lugares. O último que eu me lembro foi naquele jogo contra o Bahia, lá na Arena Fonte Nova, se não me falha a memória. O gramado tava daquele jeito. O Palmeiras voltou para casa todo sujo de verde, né? Por causa do gramado, que eles pintaram alguns lugares lá que o gramado tava horrível. Não me falha a memória, vocês me corrijam aqui nos comentários. Foi nesse jogo contra o Bahia. Gramados péssimos. Gramado do Sport terrível. Que causam sim, podem, né, trazer muito mais problemas físicos aos jogadores do que um gramado sintético muito bem cuidado. Então, lucro, né, o Flamengo tá sendo lesado porque tá gastando mais. Se nem estádio vocês têm, velho, vocês jogam no Maracanã, bicho. Nem estádio vocês têm, vocês querem falar de custo de gramado e ainda tá tentando tirar o gramado sintético dos clubes que utilizam, principalmente porque usa suas arenas para show. Vocês estão de brincadeira, né, velho? Você tá de brincadeira. Para mim isso daí é uma resposta direta ao que a Leila Pereira falou sobre o Bruno Henrique e o caso no STJD. Lembrando, uma questão objetiva que a Leila disse sobre fatos que aconteceram, a gente tem a resposta do Flamengo subjetiva para tentar alfinetar o Palmeiras a respeito do gramado sintético. Eu espero que a CBF não acate isso, porque se acatar, acabar com o gramado sintético, eles vão ter que impor uma regra para que todos os gramados naturais estejam em perfeitas condições, que não é o caso aqui no Brasil. E para ter um gramado lascado, como muitos têm aí no Campeonato Brasileiro, eu prefiro muito mais ter um gramado sintético. Pelo menos essa é a minha opinião. É o camarada aqui fazendo politicagem nos bastidores, enquanto ele tem um jogador que cometeu um ato muito grave, né, vamos dizer assim, nos bastidores e tá encaminhando com a barriga, decidindo os jogos pro Flamengo e vem com essa cara de pau, tá? Essa pra mim é a minha opinião. Eu acho que isso tá pegando muito mal pro Flamengo. O Flamengo acha que só eles existem no Campeonato Brasileiro e não é assim que a banda toca, né? Infelizmente esses caras gozam de muito poder atrás nos bastidores, né? O Flamengo ele tem muita influência no Campeonato Nacional, isso é um fato, e agora eles estão forçando a barra para cima do gramado sintético. É uma baita palhaçada. E pra gente finalizar aqui com um assunto mais leve, vamos falar de uma especulação que surgiu aí também nessa segunda-feira à tarde e tal, e a gente vai trazer aqui para vocês também, tá? Lembrando, é especulação de mercado, tá, gente? Não tem nada certo nos bastidores. Vamos lá. De acordo com informações apuradas pelo portal El Craque Desportivo, repercutidas também pelo jornalista Jorge Nicola, o Boca Juniors tem interesse no jogador do Palmeiras Facundo Torres. Para contratar o meia uruguaio, o Boca Juniors estaria disposto a negociar o atacante Ezequiel Ceballos, que é esse cara que tá na tela para vocês aí, em uma possível troca com o Palmeiras.
Ainda conforme as informações apuradas de forma exclusiva pelo jornalista Jorge Nicola, o Palmeiras já determinou que só vai tomar alguma decisão após o fim da temporada de 2025. Exatamente por estar focado aí na disputa do título da Libertadores do Campeonato Brasileiro, o Verdão só deve acertar saídas do seu elenco e contratações após decidir as taças dos dois torneios. Se surgir mais informações sobre isso, a gente vai trazer aqui no canal e repercutir com vocês. E eu fui atrás aqui, deixa eu encolher aqui para vocês darem uma olhada melhor. Nas informações do Ezequiel Sebadios, ele é um jogador de 23 anos, joga ali como ponta direita, faz função de atacante também, vocês podem ver aqui do lado. E faz função de ponta esquerda também, que são seções do campo, né, onde o Facundo Torres joga também. O jogador tem 23 anos, já falei para vocês, 31 participação em jogos este ano, tá aqui, 6 gols marcados, 4 assistências e 1 cartão amarelo tomado em todos os torneios que ele disputa pelo Boca Juniors lá na Argentina, tá bom? Vocês acham aí uma boa? Ezequiel Sebadios no Palmeiras, lembrando que isso é uma especulação. Eu acho que a gente vai trocar 6 pelo meia dúzia, tá? Eu vou falar aqui muito que por cima, porque eu não conheço a atuação do Sebadios pelo Boca Juniors. Mas eu acredito que o Facundo Torres e o Ezequiel Sebadios estão ali, ó, cara, no mesmo patamar. Eu acho que o Palmeiras, se aceitar essa troca no futuro, vai trocar os 6 pelo meia dúzia, é o que eu acho, tá? É a minha opinião. Se você tem uma opinião diferente, posta aqui nos comentários, quero saber muito. Quem sabe você às vezes pode até falar com mais propriedade. Às vezes você até assiste o campeonato argentino, deve gostar e deve acompanhar mais de perto o Sebadios. Você acha que seria importante, interessante para o Palmeiras essa troca? Posta aqui nos comentários. Tô curioso para saber o que vocês pensam sobre o assunto. E dessa forma, Palestrino, eu vou terminando essa edição da manhã do seu canal Notícias Meu Verdão nessa terça-feira. Agradecendo demais aí a audiência de todos vocês, pedindo para que vocês se inscrevam no canal caso não sejam inscritos e deixem o seu like também. O seu like ajuda muito o nosso canal por aqui, beleza? Vou me despedindo de vocês, pedindo sempre as mais ricas bênçãos do Papai do Céu por esta terça-feira na vida de vocês. Eu volto no próximo vídeo e avante palestra!